Boa noite a todos. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando a nossa mente. Vamos mentalizando neste momento nosso querido Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, Irmã Anastácia e toda a sua equipe que se faz presente. Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, no amor e na luz do nosso Mestre Jesus e de Mãe Maria Santíssima. E que possamos, neste momento, agradecer pela oportunidade de poder ouvir o Evangelho e aprender com as palavras desta noite, para podermos continuarmos na caminhada com o nosso Mestre Jesus e sermos melhores a cada dia. Graças a Deus. E graças a Jesus. Pai nosso Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. graças a Deus e graças a Jesus. Então, boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos desencarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não? Todos. Então, vamos lá, né? Dar sequência ao nosso livro. Nós estamos trabalhando o livro Pão Nosso, psicografia de Emmanuel, de Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, né? A qual ele pega algumas passagens do Evangelho, né? E, a partir desses versículos, ele trabalha essas mensagens à luz do doutrina espírita, que nos permite também colocarmos isso nas nossas vidas, né? No nosso dia a dia. Então, nós estamos trabalhando esse livro na sequência. Os outros capítulos estão no nosso canal do YouTube, do Centro Espírita Irmã Anastácia, para quem quiser acompanhar. Hoje, capítulo 151, que tem como título Ninguém se retira. Então, se a gente parar para pensar, ninguém se retira, trabalhando o título, né, que nós temos a ideia do que vai ser o contexto, é meio que não dá um direcionamento total se a gente ler o versículo-chave, se a gente parar para analisar. Mas se a gente linkar isso com o Evangelho, nós já podemos ter alguma ideia, né? Então, do que nós nos retiramos a partir do momento que entramos em contato, né? Uma experiência, seja uma experiência, né? Nós não podemos sair dessa experiência sem extrair alguma coisa. Ninguém se retira de uma prova, né, sem o devido aprendizado. Ninguém se retira de uma necessidade de transformação. Então, vamos trazendo mais para esse lado de conseguir pegar algo que nós não podemos sair sem ter alguma outra consequência, né, que é uma consequência lembrando, né, daquilo que nós estamos realizando espiritualmente aqui na Terra. Nós estamos aqui vivenciando, passando pelas situações que nos são necessárias para esse nosso aprendizado e aperfeiçoamento. Então, não se retira alguma situação, alguma experiência que vai trazer alguma melhoria ou algo em, vamos dizer assim, em acréscimo ao nosso espírito. Porém, essa passagem, ela não traz só esse sentido, né? Ela foi extraída, esse título, a partir dessa passagem do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. E essa passagem é uma resposta de Simão Pedro
a partir de uma pergunta de Jesus. E a resposta está escrita aqui, né? Respondeu-lhe. Então Pedro responde a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens, né? Ou em outras passagens fala somente, tu tens palavras de vida eterna. Então essa resposta de Pedro a Jesus. Porém, o que Jesus perguntou a Pedro, né? Então, para a gente contextualizar, esse capítulo 6 é o capítulo que João vai trazer aquele episódio da multiplicação de pães, né? Então estavam Jesus, né, e seus discípulos ali às margens do Mar da Galileia, né, próximo a Cafarnaum, e aí Jesus estava ali levando seus ensinamentos e cada vez mais uma multidão de pessoas ia seguindo ele, e aí eles atravessam para o outro lado, né, para a região de Tiberíades e lá, e assim ele vai contando nesse capítulo 6 qual era esse cenário. Então, Jesus começa a notar que ele estava tendo um acréscimo cada vez maior de pessoas que buscavam os feitos. Então Jesus realizava os milagres, realizava os prodígios, e aquelas pessoas estavam, né, atraídas por aqueles milagres. Porém, Jesus não veio para fazer milagres somente. O milagre era uma forma ali de dar o início, atrair as pessoas, porém captando que por trás de tudo aqueles acontecimentos havia um ensinamento, haviam lições que ele trazia para que houvesse realmente uma mudança, uma transformação, um sentido moral e espiritual para aquelas pessoas. Então Jesus começa também a chamá-los, né, a realmente compreender essa responsabilidade, esses deveres, essa necessidade de mudança e transformação. Vocês lembram que quando Jesus ia realizar os seus prodígios e as suas curas, muitas vezes ele chegava para aquela pessoa e falava: olha, sua fé te curou, né? Vai e segue sua vida, né? Eram aqueles indivíduos que possivelmente tinham ali já aprendido com aquelas circunstâncias, com aquelas situações, com aquelas provas, e já haviam se transformado. Porém, muitos outros, Jesus falava para eles: olha, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele falou: agora nós pudemos, né, dar uma amenizada naquilo que você estava passando, porém, se você continuar fazendo as mesmas coisas, pode ser que te aconteça algo pior até mesmo, né? Então, Jesus começa a chamar aqueles indivíduos para, né, falar: olha, aqui não é um show, né? Nós não estamos aqui somente fazendo os milagres e vamos curar todo mundo. Não, aqui vocês precisam aprender daquilo que eu estou trazendo para vocês. Eu sou a água, né, limpa que vai conduzir vocês até o Pai. Então Jesus entendia que quando ele chamava essas pessoas para esse compromisso, a multidão foi diminuindo, as pessoas foram, muitos daqueles seguidores, eles foram retornando, porque não estavam prontos, não queriam seguir, não queriam fazer a sua parte, né? Enquanto alguém está fazendo por nós, é fácil, né? Aí a hora que a gente tem que por si só mudar, transformar, lutar contra as nossas dificuldades, as nossas tendências, essa é a hora realmente do aprendizado. E a gente vê muito isso na nossa realidade aqui na Terra, né? Nós estamos passando muitas vezes por dificuldades, nós vamos enfrentando as nossas provas, as adversidades, e são elas, muitas vezes, os estímulos, né, dados pela providência divina para o nosso aprendizado. Então lá também Jesus estava ensinando eles a sua maneira, né, do jeito que ele podia falar naquela época, que eles precisavam cada um também tomar ali o seu jugo e seguir o que Jesus estava orientando. Então, Jesus diz, né, aos discípulos mais próximos ali, né, porque a multidão, ele já viu que muito se falava à multidão, mas nem tudo que ele falava junto aos seus discípulos, ele falava para as demais pessoas, né? Vamos parar para pensar que aquele grupo mais coeso, dos 12, por exemplo, os 12 apóstolos ali que estavam próximos de Jesus, eles já tinham uma compreensão um pouco mais apurada, eles já eram espiritualmente mais preparados. Então aqueles ali, Jesus chegava
e podia conversar um pouco mais abertamente, né? Então ele vira para os 12 e pergunta para eles, né? E vocês, né? Querem também se retirar? Né? Querem seguir a multidão? E aí que vem essa resposta de Pedro, né? Ele chega para Pedro e fala, né? Mas viu? E aí, Pedro? Né? Vocês vão também? Da linha, né? Vocês também vão sair? E aí Pedro responde para ele, né? Senhor, para quem iremos nós? Né? O que ele está falando ali? Quem que pode trazer? Quem tem para nos ensinar o que o Senhor está ensinando para nós, né? Porque somente tu tens palavras de vida eterna. O que são palavras de vida eterna? São os ensinamentos que vão conduzir os corações, aqueles indivíduos, à vida eterna, né? Todos nós teremos uma vida eterna. Porém, né, ele está falando uma vida eterna no sentido de, né, você aurir em Jesus os ensinamentos, colocá-los em prática e colher os benefícios de tudo isso, né? Porque a vida eterna aqui nesse sentido se aproximar de Deus, né? Descansar ao lado de Deus, que na verdade nós entendemos que é a evolução do Espírito que colhe a felicidade merecida do seu aprendizado, né? Não a felicidade somente das coisas, né? Olha, vivemos uma vida feliz aqui, não. Isso são momentos, né? São transitórios. A vida eterna, a felicidade do Espírito, ela é em consequência daquele entendimento, daquele aprendizado, fortalecimento, né? Crescimento, e agora pode estar caindo no mundo, mas eu estou imperturbável, né? É igual uma pessoa que ela está no meio de uma doença, mas ela sabe, ela está serena enfrentando aquela dificuldade. Está um monte de dificuldade financeira, dificuldade familiar, mas ela fala, não, vai passar, vai dar tudo certo. São pessoas que já estão adquirindo uma fortaleza espiritual, que é a fortaleza de um espírito que compreende que as coisas que nós estamos vivenciando são passageiras, mas o espírito, a vida eterna, ela continua, né? Então, se nós pararmos para pensar esse indivíduo, esse sentido desse título, ninguém se retira, né? São justamente as experiências que nós vamos tendo com Jesus, espíritos que têm, né, aprendizados, que já conseguem sentir que Jesus é esse caminho, né? E aí ninguém mais pode se retirar desse caminho. Então nós podemos até momentaneamente deixar-nos levar por determinada situação, pela vida material, por situações que nos tiram do nosso caminho, mas ninguém consegue mais se retirar após ter tido uma experiência, ter tido um contato, ter tido a compreensão que Jesus é esse manancial de vida eterna para nós. Então ninguém mais se retira desse caminho, a gente se desvia, mas o caminho do Espírito ele é progressivo, né? A gente retarda, a gente estagna por algum período, mas nós nunca mais vamos sair disso, né? Então Emmanuel, ele traz para nós, na sua explanação aqui, à medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor. Quais eram as novas características? Não era só a doçura das palavras, né? As pessoas, olha, Jesus, como você fala bonito. Jesus chamava aqueles indivíduos à mudança, à transformação, né? Então, numerosos penetravam mais vastos círculos no domínio das responsabilidades. Aí ele falava, olha, está ensinado, né? Estou passando para vocês, agora vocês também têm responsabilidade. O que é falado no Espiritismo? Quanto mais é dado, mais será cobrado. O que é será cobrado? Olha, agora vocês serão cobrados. Não. Vocês não sabiam? Não foi explicado? Vocês não estavam lá no dia que falou sobre a responsabilidade, sobre o aprendizado, sobre a necessidade de não só ficar no círculo da teoria, mas começar a praticar isso? Ele fala, a gente sabia. Então, por que não fez? Isso que é cobrado. Uma coisa é você falar para alguém, eu nunca tinha ouvido falar disso. Aí você vai falar, você fez porque você era ignorante naquele assunto, né? Então você fez porque era o que você sabia. Agora, e para aquele que, não, eu sabia e assim eu fiz. Qual que a responsabilidade é maior? Aquele que faz sem saber ou aquele que faz sabendo? Quem é mais culpado?
né? É aquele que sabe e não faz. Então é o que Jesus estava chamando. Olha, agora vocês não podem pretextar a ignorância e falar, a gente não sabe nada. Agora vocês têm que começar a se envolver, né? Eu gosto sempre de citar um caso que aconteceu comigo, pessoalmente, né? Eu estava conversando com um amigo e aí ele falou assim, nossa, eu adoro o que o Espiritismo fala. É uma mensagem legal, eu acredito em tudo o que o Espiritismo fala. Mas eu sei também que se eu continuar indo, ou se eu começar a ouvir isso, eu vou ter que fazer, e eu não quero fazer. Então eu falei, mas você já sabe, não tem como ser, agora você está fugindo da raia. Então você tem o entendimento que tem que fazer, mas eu não quero saber mais para não ter que fazer. Olha o nível de entendimento que nós ainda temos, né? Eu estou sabendo o caminho, falando, eu ainda quero outro caminho. Tudo bem, livre escolha, mas será cobrado. Nossa, mas você tinha conhecimento, né, que o caminho que você estava seguindo não era o melhor para você. Mas eu escolhi, tudo bem, ótimo. Tem consequência? Claro. Vamos passar mais um tempinho aí patinando, né? Retorna, faz tudo de novo, ou até mesmo pior. Jesus não falava, não pegues mais, para que não te aconteça algo pior. É o que está acontecendo. Nossa, por que será que eu não saio das minhas dificuldades? Será que eu aprendi com elas? Será que eu já estou apto para dar o próximo passo? Minha vida é sempre isso. Será que eu já... Jesus já pode falar, viu? Pode seguir, agora isso aqui você não serve mais para você. Você já pode... Mas vai vir outra, por quê? Porque a gente tem que aprender a próxima lição, né? Então a gente tem que entender a espiritualidade, Deus, os nossos filhos não estão cobrando, castigando, judiando a gente está aprendendo. Como que a gente aprende? Ou pelo amor, ou pela dor. Eu posso ir lá e eu quero desenvolver, eu quero melhorar, mas vai ter dificuldade mesmo assim, vai. Senão as pessoas que estão dentro da igreja, dentro da casa dos trabalhadores, a Solange que recebe a irmã, não teria problema nenhum na vida dela. Agora pergunta se ela tem problema. Faz um trabalho de amor quase que 24 horas por dia e tem um monte de problema. Aí a dificuldade é como eu enfrento meus problemas. Às vezes você fala, nossa, tem tanta gente pior que eu, né? Então ele vai se tornando cada vez menor quando eu olho para baixo, olho para o lado, né? Às vezes, aquilo é ainda algo que eu tenho que dar mais uma lapidadinha. Os problemas vão estar aí. Agora, como que eu enfrento, eu encaro? Como que eu sigo a partir dos meus problemas? A gente dá uma baladinha, mas já volta para o caminho. Que nós, como diz a irmã, a gente não pode voltar sem ter o endereço do Pai. Já pararam para pensar? A gente voltar para o plano espiritual e falar, para onde que eu vou agora? Quem que vai me ajudar? E se você tem um bilhetinho e falar aqui, então tá, tem um rumo, né? É o que Deus, é o que Jesus, é o que a espiritualidade faz na nossa vida, nos dá o caminho. Mas a gente tem que trilhar ele, né? Então, estava Jesus convidando esses irmãos à responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever. O que é o dever? Né? É aquilo que nós temos que realizar. Mas todo mundo cumpre com seus deveres? Sim ou não? E quando a gente não cumpre? Então você tem um trabalho, o seu patrão chega e fala, olha, você precisa hoje me entregar o relatório. Aí você não entrega o relatório para ele, o que acontece? Tem consequência, né? Então nós temos os deveres. Qual é o nosso dever hoje? Seguir as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Lei de amor, justiça e caridade. Tem que fazer para o próximo que eu gostaria de fazer para mim. Toda vez que eu desobedeço ou não faço isso, o que acontece? Consequência. Por que a gente ainda tem uma dificuldade? Porque não segue a lei do amor. Quando a gente seguir na íntegra a lei do amor, nós vamos cada vez menos, ou na verdade não teremos consequências. Aí teremos provas, teremos missões, né? Mas consequências não mais. Jesus passou por um monte de dificuldade. Ele precisava? Não. Ele veio por quê? Porque ele tinha uma missão determinada de ensinar, de passar por tudo aquilo, para trazer algo muito além do que a gente está fazendo aqui. Já a nossa não, a nossa necessidade, né? Então, eu sempre falo, né? Dever que caberia a cada um, porém eu não quero ainda, como o meu amigo falou, eu não quero saber porque eu não quero fazer. Então é melhor se manter na ignorância, se manter na escuridão do que enxergar. Né? Afastaram-se então discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. Então foram saindo de perto de Jesus, cada um foi voltando às suas vidas, né?
O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, o que são as obrigações de ordem divina? São os nossos deveres para com as leis de Deus, né? Então nós temos que seguir as leis de Deus, devemos, né? Se não seguirmos, tem consequência. Longe de violar Jesus, né? Longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou os discípulos. Também vós quereis retirar-vos? Então, olha que legal que ele falou aqui. Jesus, longe de ferir, né, uma lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Que nos concede a cada um a livre escolha, né? Chama-se uma lei que chama-se livre-arbítrio. Então, nós temos livre-arbítrio. Todos nós, os espíritos têm livre-arbítrio. Nós podemos fazer aquilo que nós queremos. Qualquer coisa. Se eu falar agora, eu quero chegar e dar um bicuda no mar. Eu vou dar, mas se ele vai voltar e me dar uma de volta, aí é a escolha dele. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso ir lá roubar um banco, eu posso ser preso. Né? Eu posso assassinar alguém, vou ter consequência. Eu posso doar todos os meus bens para uma pessoa, mas eu vou colher. Eu posso qualquer coisa. Mas nem tudo me convém, né? Paulo falava, tudo me é lícito, mas nem tudo convém que eu faça. Por quê? Porque tem consequência. E aí Jesus não violava as leis de Deus, Jesus seguia na risca, né? Jesus veio aqui para cumprir a todo momento as leis de Deus e ele não violava o nosso livre-arbítrio. Então ele convidava aqueles que estavam a segui-lo. Quer seguir? Quer fazer a sua parte? Faz. Agora, se você não quiser, compreendo que você ainda não está pronto, né? Você ainda não quer. E aí ele falou, e vocês? Né? Chegou para os 12 dele ali e falou, e vocês? Também quer se retirar? Quer fazer igual a multidão e fugir do dever? Né? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão, né? Que é uma mensagem bastante importante pelo conteúdo. Com certeza Pedro, inspirado mais uma vez ali na sua resposta, diz, né? Somente tu tens palavras da vida eterna, né? Então, são as palavras de Jesus, né? De vida eterna, que vão nos libertar das nossas algemas que nos prendem ainda, a ignorância, as dificuldades, né? Então, Jesus ensinou o caminho que nos conduz ao Pai. Agora, se a gente quer ir pelo caminho, vamos dizer, mais... A gente tem que entender a diferença, né? É um caminho que conduz ao bem, mas que nem sempre é um caminho mais fácil, né? Porque às vezes o que é mais fácil para nós hoje é permanecer ainda nas mesmas zonas que nós nos encontramos, né? Nas zonas das paixões, daquilo que é divertido, daquilo que é gostoso, daquilo que é cômodo. Né? Você sair para, né, realizar aquilo que é nosso dever, às vezes é mais difícil materialmente aqui para nós. Porque nós temos que sair realmente da estagnação, né? Mudar hábito, qualquer mudança é muito difícil. Então, nem sempre o caminho que conduz a um lugar melhor, ele é o mais fácil, né? Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus, jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. Então, aquele que começa a seguir Jesus e compreende isso, nunca mais vai conseguir se distanciar. E se distanciar, não vai sentir as mesmas coisas que sentia enquanto com Jesus. Por quê? Porque o que Jesus propõe é o que vai nos conduzir à felicidade do Espírito. Tudo que se distancia disso é colheita de infelicidade. Está escrito, a gente pode fazer o que for. Se não vier agora, vem depois. Pode ter certeza. Desviou do caminho do bem, do caminho do amor, é consequência negativa. Não tem como. Isso é lei de Deus. É causa e efeito. Você plantou um pé de espinheiro, vai nascer o quê? Vai nascer fruta? Não vai nascer. Você plantou mal, vai vir consequência. É amargura, vai vir amargura. Plantou um monte de sentimento negativo dentro de você, vai colher doença, vai colher dificuldade. Não tem outro escape. É plantio e colheita, né? Já foi ensinado, né? Nós somos os semeadores. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você planta, você colhe. Né? A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Lembra do Espírito? Como que é a trajetória do Espírito?
ela pode ser até retilínea, mas na verdade ela deveria ser ascendente, né? Nós estamos sempre progredindo. Então aquilo que se tornou um patrimônio nosso, ninguém corrompe, ninguém leva embora. Ah, mas eu não lembro o que eu fiz nas vidas anteriores. Não lembro porque você está com o véu do esquecimento, mas o seu espírito tem esse patrimônio. Ah, mas por que eu esqueci daquilo que eu tenho? Você não esqueceu do todo, você esqueceu de personagens, você esqueceu de aptidões às vezes, mas está lá dentro, está em latência ali. Na hora que for preciso, ela vai retornar. Mas agora é preciso que esteja quietinho ali, porque você tem uma nova necessidade de aprendizado. Então o que ele está falando aqui? Olha, teve uma experiência com Cristo. Isso não tira mais de nós. E aí toda vez que a gente começa a se distanciar muito disso, aquilo vai ser opa, você já esteve numa zona boa, você já esteve no caminho certo. A gente vai indo ladeira abaixo até o momento que aquilo vai, nossa, e se eu voltasse? E se aquele é o caminho, né? Então aquele que começa já a sentir o Cristo, ele pode até dar uma desviadinha, mas vai chegar uma hora que ele volta. Então não se perde isso, né? É o que ele coloca aqui. Nunca é aniquilada. Compelida em várias ocasiões por impositivos da zona física, das situações, aquilo que nós estamos vivenciando aqui na matéria, das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, né? O companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Então, assim, nós podemos até dar uma transviada na nossa caminhada, distanciar um pouquinho, perder um rumo ali, mas a gente não vai se perder de todo, né? Ou o enderecinho, né? Tá guardadinho lá no bolso, não achei, mas tá lá, a hora que a gente pegar de volta, a gente vai voltando para o caminho. É o que a irmã sempre falou, às vezes nós nos deparamos, né, nas reuniões mediúnicas, com irmãos que vêm aqui e às vezes não querem seguir com a equipe, não querem ser acolhidos, não querem receber os cuidados, né? E muitas dessas situações a irmã fala pra gente, olha, nós precisamos entender que aqui a sementinha foi plantada. O que a sementinha foi plantada? Às vezes esses irmãos se encontram num ambiente, numa vibração, num pensamento tão difícil, né? Acostumados àquela vida, né? Aquelas escolhas, porém é acolhido com amor, recebe cuidados que há muito não sentiam, vibrações, carinho que há muito não tinham, e aí a irmã fala, ó, a sementinha foi plantada. O que é isso? Pode passar muito tempo, ela vai chegar uma hora que fala, nossa, mas quando eu estive lá naquele ambiente, quando eu ouvi aquelas palavras, eu me senti diferente de tudo isso que eu estou passando agora. E eu acho que isso que eu estou passando agora já não me satisfaz. Então, será que eu não tenho que procurar algo? Será que eu não posso voltar lá? Será que eu não posso ouvir mais daquilo? Quantos de nós, muitas vezes, entendemos em algum momento da nossa vida que era certo o caminho com Jesus, ou o caminho do bem, né? Mas aí a gente, agora é meu trabalho, foca naquilo lá, agora eu me apaixonei, vai atrás do companheiro, eu quero ganhar dinheiro, e aí chega um momento que tem o dinheiro, tem o companheiro, tem o emprego, e fala, nossa, está faltando alguma coisa ainda, né? Aí você fala, o que está faltando? E aí a gente vai chegando no momento e fala, olha, às vezes o que está faltando é Deus, às vezes o que está faltando é o bem, às vezes o que está faltando é eu me envolver em alguma coisa que vá ajudar aos outros, né? Então a gente começa a buscar alguma coisa que falta, né? E aí a gente vai, às vezes, retomando um caminho que foi perdido, que foi desviado, né? Que às vezes a gente colocou como uma segunda ou terceira escolha, né? Então ele coloca aqui para nós que quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará, em tempo algum esquecerá o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Então nós nunca mais vamos esquecer de Jesus a partir do momento que nós realmente vivermos experiências com Jesus. E nós temos na literatura espírita diversos casos, né, de personagens que às vezes lá tiveram contato, seja com Jesus mesmo. Nós temos Emmanuel, por exemplo. Por que ele se apresentava como Emmanuel para o Chico, né? Ou deu essa nomenclatura que foi quando ele pôde ter um contato com Jesus. Mas ele veio a se despertar como um espírito, vamos dizer assim, mais desenvolvido, mais para frente. Mas só que o que marcou verdadeiramente para ele foi quando ele pôde
está em contato com Jesus, mesmo ali tomando escolhas não tão boas, né? Então tem Memória do Suicida, eu não me recordo do personagem também, né? Que acabou por ter sido a época de Jesus um tanto quanto displicente com a passagem do Mestre. Depois, quando acho que é Caminho Castelo Branco, aí ele vai sentir uma vergonha moral, né, de ter perdido, ou não tinha entendimento para ter realmente aproveitado a oportunidade de ter tido estar próximo de Jesus, né? Então, realmente, Jesus, ele é o nosso guia, o nosso modelo, né? Ele é o governador do planeta e das nossas vidas, né? Então, a partir do momento que entendemos Jesus, né, nós não podemos mais se distanciar do caminho que ele traçou para nós, né? Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? Quem que vai trazer para nós o que Jesus pode trazer? Que filósofo, que poeta, que pensador pode trazer para nós mais do que Jesus trouxe? Então, para nós espíritas, né, para nós cristãos, não existe personalidade que passou pelo planeta Terra maior que Jesus, né? Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso guia. Então, não existe outro perfeito que por aqui passou. É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas, de que se fazem pregoeiros, né? Então, existem sim personalidades, pessoas que trazem parcialmente uma bela mensagem, que trazem inovação, que trazem tecnologia, que trazem pensamentos, mas muitas vezes recortados, né? Um pensamento perfeito somente Jesus, né? Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias com reflexos em experiências efêmeras. O que eu estou falando ali? Olha, a grande maioria está falando sobre as coisas passageiras. A nossa experiência na Terra, ela é passageira, ela é efêmera. O que é isso? Muito daquilo que nós estamos executando aqui passa, né? As felicidades que às vezes a gente considera como sendo, nossa, que alegria, passa. Eu gosto de dar um exemplo, é só a gente parar de pensar quando a gente queria tanto adquirir determinado bem. Eu queria tanto um carro novo. Aí a pessoa vai e compra um carro novo. Daqui um ano já não é mais novo. Bateu o carro do outro você viu muito melhor, mais barato, você não comprou ele. O do vizinho é muito mais bonito que o seu, e o seu já perde a cor, perde o brilho. Eu queria uma casa na praia. E depois começa a manter a casa na praia, a casa começa a enferrujar, tem que pagar condomínio, não vai mais para a casa da praia, já não quer vender a casa da praia. Aí o outro que quer aquilo, vamos colocando a nossa expectativa nas coisas passageiras, efêmeras. Tudo aqui é transitório, nosso corpo é transitório. Olha, cultua o meu corpo, chegou, vai ficar velho, vai cair, vai enrugar, não tem o que fazer. E vai ficar aqui. Tudo que é daqui vai ficar aqui. O que a gente vai levar é o do Espírito. Isso é o que realmente vai importar para nós no final das contas. O bem que nós fizemos, os aprendizados que adquirimos, né? Então, Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações. E com Ele encontramos os roteiros da vida eterna. Então é através de Jesus, é por isso que Pedro falou, né? Somente tu tem palavras de vida eterna. Jesus é o roteiro da vida eterna, é aquele que nós devemos seguir para alcançarmos essa vida eterna, essa libertação das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Beber, né? A origem de Jesus, a água pura, né? Jesus falava, né? Somente aquele que beber da minha água é que vai saciar a sua sede, né? Porque a sede ali da água do poço, ela passa, né? Daqui a pouco você já está com sede de novo, mas aquele que bebe da água de Jesus, esse tem uma saciedade para a eternidade, né? Então é mais ou menos esse sentido, né? De ninguém se retira do caminho, da experiência, né? De compreender realmente que Jesus, que vem trazer para nós o manancial, né? O alimento a saciar a nossa necessidade. Né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma consideração? Certo? O povo está congelado. Tá com frio, né? Aqueceu o coração com as palavras de vida eterna.
Tem até, acho que é um livro, né? De Emmanuel, que chama-se Palavras de Vida Eterna. Tem a música, quem quiser, muito bonita, daquela dupla Tim e Vanessa, que fala dessa passagem. Então tem algumas... É um trecho bastante importante do cristianismo e para nós, né? Traz excelentes ensinamentos. Então nós vamos passar para o nosso evangelho. Muito obrigado.